Fala, galera! No oferecimento de Dacap, Gol Sistemas e Lojas MM, estamos aqui com mais um episódio do Gestão FC, o podcast onde futebol é o nosso trabalho. Aqui a gente fala, né, de carreiras, de histórias, de quem trabalha, de quem faz do futebol, né, a sua profissão. E hoje a gente está muito honrado aqui com a presença de uma pessoa muito especial, um profissional que eu admiro demais, e eu estou falando do professor Ricardo Drubsky. Tudo bem, professor Ricardo? Tudo bem, Orlando? Um prazer estar falando com você no seu veículo aí de comunicação para os seus seguidores. E a gente está aí para mais uma resenha gostosa sobre futebol, falar sobre futebol brasileiro principalmente, sobre tudo que envolve esse ambiente que a gente ama, e que o povo brasileiro, de uma maneira geral, também é apaixonado, né? O professor Ricardo tem uma história muito rica, né, dentro do futebol. Eu até estava mostrando para ele aqui um livro que ele me mandou em 2015, com dedicatório e tudo. Então, é um estudioso, né, do futebol. Já fez coisa demais, ele vai contar, né, mas o homem já foi treinador, gestor de categorias de base, diretor, né, de clubes. Então, é uma história muito rica, da qual eu vou curtir muito e com certeza todo mundo que está aqui nos assistindo e nos ouvindo. Professor, me diz uma coisa, quanto tempo já está no futebol? Conta um pouco dessa história, né, dessa trajetória de carreira. Pois é, no ano que vem, no início do ano, eu completo 40 anos de futebol, né? Então, assim, com 23 anos, eu estava já à beira de campo, dirigindo categorias de base, né? Além de dirigir o time da faculdade também, na Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Educação Física. Eu já fui no primeiro período, eu já era o treinador, fui bicampeão universitário como treinador e já entrei de corpo e alma naquilo que eu pretendia, né? Que era militar no futebol, e principalmente como treinador. E assim foi, desde o início, começamos a buscar o caminho da preparação física, porque eu tentei ser jogador, mas não consegui, né? E, e aí já me envolvi logo nessa área do treinamento, né? E fiquei pouco tempo como preparador físico, e já pulei, já migrei para o futebol, para a direção técnica, né, como treinador. Fiquei bastante tempo de base profissional. Aí depois vieram momentos assim entremeados, né, a carreira de treinador, de gestão. Então tive boas passagens como gestor de base, América Mineiro, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Atlético Paranaense, e gestor de profissional também nos três grandes da capital mineira, três grandes de BH, que é a minha terra de origem. Então, sempre assim, busquei mais a carreira do treinador, que foi para o que eu estudei sempre, para o que eu busquei sempre, e que continuo estudando diariamente, o tempo todo. Só me vejo dividindo o meu tempo de família com o estudo no futebol, e estou envolvido nisso até hoje. Então, sou treinador, acredito que sou um treinador por vocação, e estou nessa já há muitos anos, algumas conquistas interessantes, muitos clubes importantes na minha vida. Então, assim, graças a essas migrações que eu tive para outros cargos, eu tenho hoje já há algum tempo, uma visão abrangente do futebol, né? No âmbito da gestão, no âmbito do business, né? No âmbito técnico, do treinamento, da ciência. Então, assim, me sinto um profissional bastante privilegiado nesse sentido. Importante, né, esse conhecimento de gestão para quem é pro treinador da equipe, né, além de um gestor de pessoas, né, mas entender também muitas questões relativas ao clube, né, ao business que o senhor falou agora, são questões bem importantes, né, e que a gente vê muita dificuldade, às vezes, de um profissional ou outro entender, né, o porquê que tem que fazer uma ação de marketing, porquê que, né, não dá para se contratar tal atleta, né? Esse conhecimento é bem importante, né, professor? Sem dúvida, eu acho assim, o resultado de campo, vamos falar de realidade brasileira para a gente não ficar divagando muito Uhum. por outras realidades aí. É,
o futebol brasileiro ele está tão envolvido com a necessidade do vencer a qualquer custo, vencer de qualquer maneira, vencer o que importa, que a gente, às vezes, se perde nesse universo, nesse mundo de elementos, de componentes que fazem o futebol e que precisam ser atendidos em nosso país, né? Então, esse lado do business, esse lado da formação, o lado da gestão, as ciências que dão suporte à performance de jogo, formação de treinadores, enfim, muitas coisas, a gestão de calendário, gestão do futebol como um todo. Então, isso vai ficando meio que deixando para uma outra hora, porque o mais importante é ganhar amanhã. E essa realidade que os clubes vivem, tiram esse foco, essa atenção para uma coisa maior, né? Para um ajeitar, um coordenar melhor toda a estrutura. Então, é nesse aspecto que a gente está sempre martelando ao longo dos anos, não falando de um ponto especificamente, mas falando da abrangência de fatores que fazem o futebol. Então, eu acho que é importante a gente pensar o futebol como um todo, ter essa noção de um todo, e não ficar cada um no seu quadrado, preocupado só com aquela coisinha, com aquele âmbitozinho pequeno de influência, porque acaba que coisas maiores influenciam em todos os quadrados de todos os profissionais, e a gente fica sempre com aquela de reclamão, né? Ah, mas o fulano de tal, mas por que não tem isso? Porque é o calendário, porque é a arbitragem, porque é a qualidade do atleta, é porque é a formação do treinador. E aí você vai, porque não tem dinheiro, porque não tem campo, porque é estrutura. E aí você nunca emenda os pontos para que as coisas comecem a funcionar melhor, né? Então, eu acho que é importante um olhar para isso, uma visão mais abrangente para o futebol brasileiro. Fala, galera ligada no Gestão FC. A Dacap é uma marca de moda masculina que reúne conforto e alta qualidade, ideal para quem quer demonstrar sofisticação e um estilo exclusivo. Acesse agora a loja virtual da Dacap e também as redes sociais dessa marca e ganhe 10% de desconto utilizando o cupom GESTÃOFC. Não perde essa. O professor citou a questão de formação de atletas, né, que é algo que o senhor entende, o senhor é uma referência nacional nisso. Como o senhor vê hoje a formação de atletas no país? Está no caminho certo ou está muito mecanizada? Como que não se? O fato é que não se revelam tantos atletas como, né? Antigamente, pelo menos antigamente se ia nessa época de Copa do Mundo, você não conseguia, né? Tinha uma opção muito grande de atletas, né? De atacantes, de meias, para você convocar para uma seleção brasileira. Hoje, esse número é um pouco mais restrito. O que o professor entende que se deve isso? Eu vou discordar um pouquinho de você, e também hoje foi um tema de reflexão minha. Quando eu estava caminhando, a minha caminhada diária, eu faço minha caminhada, minha corrida, eu tenho essa prática já há muitos e muitos anos, e eu estava pensando justamente nisso. Você, enquanto gestor de um projeto de clube, você pensa em muitas coisas, dentre as várias coisas, tem uma importantíssima, estou dizendo mais no âmbito técnico, que é a do treinador, formador, treinador de equipes adultas, enfim, aquele que vai fazer a coisa acontecer dentro do campo. E você é um gestor de clube. Se não houver uma sintonia muito afinada, o projeto fica quase todo comprometido, porque não adianta o gestor de clube, o gestor técnico, o head de futebol, aquele cabeça de futebol, está pensando de uma maneira diferente da que os treinadores, que são os gerentes técnicos, entre aspas, do projeto, está pensando. Então, tem que haver sintonia, tem que haver conexão, tem que haver entendimento entre essas partes, para que o garoto que nasça, ou ainda aquele que não seja um garoto, mas aquele que é contratado, faça parte de uma linha técnica de trabalho para aquele clube.
Então, lá o sub-14, o sub-15, né, para entrar nesse foro da formação, ele tem que estar, a captação dele, a formação dele, ele tem que estar consoante à ideia final do clube em termos de atleta profissional. Então, não tem nada a ver com esses chavões de que o time sub-15 tem que jogar com o mesmo desenho do sub-20, do sub-30, do sub-40. Nada disso. São questões muito mais profundas, filosóficas, conceituais. Então, assim, o conceito que forma, a conceituação que forma os atletas da base tem que servir a um propósito para a equipe principal. Um propósito para o mercado desse clube que vai atender ao mercado nacional e internacional. Quando eu disse que eu ia discordar de você um pouco, Orlando, eu assisto o jogo todos os dias, a vida inteira, desde que eu me entendo por gente. E quando eu estou num período de entre-safra, que agora eu estou sem clube, aí que eu assisto 2, 3 por dia. Mas eu não assisto tomando um vinho, tomando uma cerveja e conversando com alguém, não. Eu tenho o meu ambiente dentro da minha casa, onde só eu, a TV, uma TV privilegiada, e as minhas anotações, os meus cadernos, o meu computador, enfim, eu faço scout, eu faço análise dos jogos, eu faço alimento o banco de dados meu de atletas. Então, assim, eu tenho visto muitos jogadores de qualidade. O Brasil é, há muitos anos, fornecedor do mercado internacional de talentos. Então, é o país que mais chancela transferências de jogadores para o exterior. Então, você imagina que, eu não tenho os números atuais, mas os números giram sempre em torno de 1.000 por ano, um pouco mais, um pouco menos. 1.000 jogadores saem do Brasil em todas as idades, pela chancela, pelo crivo das transferências oficiais para o exterior. Você imagina quantas Série A's, B's, C's e D's são formadas com esses 1.000 jogadores por ano. E nós ainda conseguimos ter o nível de jogo que nós temos nos nossos clubes. Eu vou te dizer, nós temos clubes com dificuldades em técnicas, em alguns elencos, essas coisas todas. Mas, no geral, nós temos muitos jogadores de qualidade, levando em consideração ainda essa debandada, né, de atletas que saem do nosso país para outros países. Então, a formação, na minha opinião, tem muita coisa boa. A base do Brasil tem muita coisa boa. Eu acho que onde a gente mais peca, não quer dizer que todos os clubes pequem, mas a maioria, é nessa conexão entre a base e o departamento profissional. Sem ela, eu costumo dizer isso, não haverá nada. E se o presidente, a direção eleita, agora a SAFs, né, que tem a direção da empresa, enfim, não tiver domínio sobre essa conexão, vai ficar um monte de dinheiro jogado por terra e o trabalho fica meio que perdido. Vamos continuar revelando jogadores? Vamos, porque os Vinícius Júniors, os Rodrigos, os Pedros, os Gabigols, enfim, os tanto de jogadores que aparecem, vão sempre continuar aparecendo, mas nós podemos revelar e podemos formar clubes muito melhores, podemos ter padrões de jogo muito melhor se racionalizarmos a formação do futebol brasileiro e a transição para o profissional. Analisando, então, o futebol brasileiro, quem hoje o senhor vê como referência nessa formação de atletas e com essa sintonia que o senhor acabou de citar com o departamento de futebol? O próprio Atlético Paranaense que está aí é muito interessante. O Santos, meio que, eu não posso dizer profundamente, mas é meio que um lugar comum falar sobre o Santos. O Santos tem uns atalhos das equipes que saem da base para o profissional, que mesmo não sendo uma referência nacional no trabalho de base, né, nós temos aí Flamengo, nós temos aí São Paulo, que foi por muitos anos, nós temos hoje o Palmeiras, né? O Palmeiras hoje não, há uns 5 a 10 anos é referência nacional em termos de formação. O Flamengo, eu já falei, nós temos o Atlético Paranaense, né? Nós temos o Grêmio como grande fornecedor de talentos aí também do mercado, o Internacional, que já foi muitas vezes, enfim, nós temos bons clubes aí, celeiros de craques, formadores, né? Então, são clubes que estão assim, meio que conectados à base, a fábrica de talentos com
com o marketing, né, com a venda. Então, a fábrica com o setor de vendas está muito bem conectado. São clubes que, coincidentemente, investiram muito também em estrutura, né, para a formação de atletas, né? Que sem estrutura fica difícil de trabalhar também, né, professor? Exatamente. Agora, eu diria para você que muitos clubes têm estrutura suficiente para formar talentos, né? Tem bons profissionais também demais. Eu acho que precisa mesmo, nós precisamos mesmo, qualificar, apesar de já considerar que já temos coisas boas, qualificar a nossa mentalidade de trabalho. Nós somos país celeiro, ótimo. Vamos nos contentar com isso. Vamos ter equipes mais jovens, nós precisamos ter projetos que perdurem, porque não se traz um talento com 15 anos e faz ele jogar com 20, com 19, com 20, só pelo prazo de tempo, que está passando. Aí são 5, 6 anos. Então, não se traz um garoto de 15 anos e faz ele virar em 6 meses. E é isso que, às vezes, a gente espera dos clubes, isso que a mídia cobra, que o torcedor cobra, que o patrocinador cobra. Então, nós temos que ter clubes com projetos mais longevos, projetos com início, meio e fim, né? E para depois com transição para novos projetos. Não podemos ter essas interrupções brutas à mercê das políticas de clube que fazem com que os projetos se encerrem. Uma frase que me deixa chateado, porque eu, antes de qualquer coisa, eu sou um amante do futebol brasileiro, né? Então, antes de qualquer coisa, desde 5 anos de idade que eu acho que eu vou ser jogador, desde 12 anos de idade que eu acho que eu vou ser treinador. Então, assim, a minha vida é de pular muro de Mineirão para assistir jogo com 12 anos de idade, de fazer as coisas, de correr atrás de a meninada, correr atrás de bola na rua, enfim. Então, eu sou meio que, eu tenho essa paixão exacerbada pelo futebol. Então, nós precisamos realmente acreditar que as soluções estão aqui, mas os problemas também são responsabilidade nossa. Então, nós temos que fazer por onde essas coisas melhorarem. E a formação de atletas, né? Hoje, com esse degrau de valores cada vez maiores, né? Você vê Flamengo, Palmeiras, né? Cada vez mais distantes, né? Em termos de receita. Se você pega um clube que tem uma receita muito menor que a deles, como é o caso do Atlético aqui, por exemplo, ele acaba se equiparando tecnicamente quando se tem esse projeto de longo prazo, né, professor? Porque se você for ver, por exemplo, no Atlético, são metade do time formado já dentro do clube. Isso acaba, né, tecnicamente influenciando no clube. Exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar quase 4 anos no Atlético, em toda a cadeia, né, de formação e profissional, né? Tive a felicidade de participar do projeto de acesso do Atlético e tive também a felicidade de contribuir para a construção de um DNA de jogo coletivo, um DNA de jogo que busca vitória, conceitual. Então, a gente, lá em 2012 e 2013, a gente fez coisas lindas. Quando não se esperava, a gente conseguiu dar uma coordenada num trabalho que foi realmente uma marca interessante. Infelizmente, resultados um pouco fora daquilo que a gente esperava, porque não foram tão fora, né? Eu saí do Atlético depois de 3 empates em casa contra Grêmio, foi o último, contra Cruzeiro, campeão nacional do ano, contra Flamengo, campeão da Copa do Brasil do ano, e contra Grêmio, um dos detentores da vaga da Libertadores. Então, nós empatamos 3 jogos dentro de casa e culminou com a minha queda, né? Então, assim, e todos 3 a gente ganhando e fazendo bons jogos, mas a pressão acaba abortando muitos projetos interessantes. Então, eu fico muito feliz de ter passado pelo Atlético e ter contribuído com essa fábrica, né, que é a fábrica do Atlético de Talentos, e ter dado uma parcela de contribuição. E o presidente do Atlético, ele é um camarada que ele vive esse processo de formação. Então, eu acho assim, isso, na minha opinião, é receita para todo dono de empresa.
Então, todo dono de empresa, eu sou dono de uma fábrica de picolé. Eu sou dono dessa fábrica de picolé, eu, como dono da fábrica, preocupado com business, preocupado com marketing, preocupado com o mercado, eu tenho que saber se eu vendo um picolé de qualidade ou não. Eu tenho que saber se o meu picolé é bom ou não. Tem que entender E da aí, ponta do isso, processo, né? Petralha não Uhum. abre mão. Ele vai lá nas minúcias, tem muitos anos, muito tempo que eu não falo com ele, ele vai na minúcia. Eu me lembro de um episódio quando eu falei com ele. Ele nem deve se lembrar disso. Falei, presidente, precisamos de um lateral direito. Ele falou assim, na base tem, pode buscar. Falou assim comigo. Então, assim, ele, o dono da empresa, entre aspas, ele me fazia enxergar a empresa. Né? É claro que, mas aí o time não ganha, mas aí, enfim. Mas não interessa, ele é o dono da empresa, ele sabe onde que ele está investindo, do primeiro ao último ponto da empresa. Então, se ele sabe que ele está gastando valores lá no sub-14, sub-13, sub-12, sub-15, ele sabe que esse valor tem que ser resgatado aqui no sub-25, aqui no profissional, aqui na. Então, ele é que é detentor da ideia macro do clube. Então, é ele que tem que fazer os setores funcionarem, apesar de ter todos os coordenadores, dos responsáveis de setores para fazerem, para ajudá-lo a coordenar. Mas eu vejo isso como importante. Isso, para mim, é mentalidade desportiva, isso, para mim, é um pensamento de empresa. O futebol, o clube hoje, o futebol brasileiro, não pode depender de pessoas que, no tempo vago, se ocupam do clube, né? Vão ajudar o clube. Não pode ter de abnegados tomando conta de clube. Eu abri mão da empresa, abri mão da minha família, abri mão. Isso não existe mais e não deve Torcedores, existir. né, professor? Muito por paixão, às vezes, né, em tomadas de decisão. Isso é um business. Uhum. É tudo do seu jeito, é pra você. Tem TV, tem geladeira, furadeira e celular. Do quarto pra cozinha, tudo pro seu lar. Nas lojas MM você escolhe no cartão ou no carnê. É tudo do seu jeito, é pra você. A Lojas MM está aqui pra te atender. É tudo do seu jeito, é pra você. Na Lojas MM você sai satisfeito. Sabe por quê? É tudo do seu jeito, é pra você. Professor, e falando, né, falamos de formação, vamos falar do mercado de treinadores. Surgiu essa onda de treinadores estrangeiros aqui no Brasil, tudo mais. Eu acho importante esse intercâmbio, acho legal, alguns trabalhos muito bacanas, né? Você pode citar o Abel aí no Palmeiras, fazendo um bom trabalho. E vejo muitos treinadores brasileiros com muita qualidade, que às vezes, né, por mídia, esse tipo de coisa, acabam não sendo reconhecidos. Como que o professor vê o mercado de treinadores hoje? Eu vejo, assim, no fritar dos ovos, esse intercâmbio que foi feito de uma maneira, que tem sido feito de uma maneira meio aleatória. Não pode virar modinha, né, professor? Virou moda, mas eu acho que no fritar dos ovos vai trazer coisas boas. Tem trazido e vai continuar trazendo coisas boas. Afinal de contas, a melhor liga mundial é a Liga Inglesa e tem lá um monte de treinador de fora da Inglaterra, da Grã-Bretanha, e nem por isso deixa de ser o melhor futebol do mundo hoje praticado e o melhor espetáculo, o melhor business, o melhor... Enfim, a gente se encanta em ver o futebol inglês sendo praticado. E se encanta mais ainda porque era um jogo feio de se ver. Era, né? Como é que a coisa se transformou e chegou... Tinha aquela época que falava, né, que eles só sabiam jogar fazendo chuveirinho, né? Só cruzamento na área e tal. E hoje você pega a terceira divisão da Inglaterra e a gente ainda vê, você já vê coisa boa, mas você vê também ainda muitos resquícios desse jogo. Então, o mercado brasileiro de treinadores, esse intercâmbio, ele só me trouxe uma insatisfação, que eu já até manifestei em minhas publicações, em minhas redes, né, sociais. Nós tirarmos méritos do treinador brasileiro. Sim. Hoje nós temos Concordo plenamente. Treinadores importantes, igual está aí no Atlético Paranaense, o Guto Ferreira, para mim, um dos melhores treinadores que nós temos no futebol brasileiro, está aí no Paraná, o Dorival Júnior, que até ontem
eles diziam que já tinha encerrado carreira, deu uma reerguida, Fazendo um baita trabalho. de fazer inveja ao Jesus, deu uma reerguida no Flamengo, de fazer inveja ao Jesus, porque eu acho que o quadro que o Dorival pegou no Flamengo era pior do que quando o Jesus pegou, primeiro porque ele não falava a língua estrangeira, o sotaque estrangeiro ele não tinha, então ele teve que ser aceito pelos brasileiros, um brasileiro, e com toda a carga que ele levou para dentro do Flamengo, e conseguiu fazer o Flamengo, tem feito coisas lindas, né? O Filipão, que eu lamento se ele parar agora, mais respeito, mas para mim, trabalhei com ele 1 ano e pouco, para mim é um ícone do futebol mundial, né, que está aí. Enfim, treinadores importantes no futebol brasileiro aí estão fazendo coisas boas, mesclados com treinadores de outros países. Então, eu acho que no fritar dos ovos nós vamos ter uma resposta boa, só que não se diminua o treinador brasileiro perante os estrangeiros, porque nós já vimos aí que já foi um caminhão de treinador estrangeiro que não teve os resultados que se esperava e foram embora, assim como os brasileiros sempre vão, né? O Abel Ferreira tem dito que quanto mais tempo ele fica aqui, mais ele valoriza o treinador brasileiro, porque não é fácil trabalhar aqui no futebol. Então, assim, um lugar onde você precisa vencer, senão você é ruim, né? Você fica limitado. E para um jogo, e construindo o jogo, e coordenando, e gerindo um jogo que é comprovadamente, estatisticamente comprovado, que é o jogo mais... onde o mais fraco vence o mais forte mais vezes. Sim. É o esporte coletivo onde tem esse tempero da imponderabilidade. Imprevisibilidade, né? Então, a gente fica muito sujeito assim, aos quês e os porquês do momento, de ânimo, e acaba... Então, assim, treinador brasileiro é bom também, treinador brasileiro tem os bons, os maus, os péssimos, os muito bons, os diferentes. Então, assim como em qualquer lugar, nós precisamos dar tempo para que essas coisas se encaixem melhor. E dos jovens treinadores que vêm chegando no mercado aí, quem o professor destacaria? Assim, eu não vou dar nomes, porque depois me liga um aí falando, pô, você não falou de mim e tal. Eu não vou dar nomes. Colocando o professor numa fogueira aí. Temos uma safra boa. A única coisa que eu condeno às vezes, e que é difícil você condenar, e não sei nem se essa palavra está correta sendo colocada assim, mas é a ansiedade da juventude, né, de querer fazer. Nós tivemos aí, dos últimos 30 anos para cá, a entrada de um método sistêmico de treino e de concepção de jogo. Então, é uma maneira diferente daquela que a gente conhecia, onde a gente treinava o lateral, o volante, o zagueiro, o atacante, separado, quando eu digo separado, com visões segmentadas. Hoje a gente treina o todo, no todo, e tira conclusões do todo e conserta o todo, conserta o avião no ar, ou seja, conserta o jogo sendo jogado. Então, é diferente. Então, em cima disso, a juventude, a ala jovem dos treinadores, assim, ficou encantada com esse método sistêmico que veio e meio que se embaralhou. Então, assim, por isso nós estamos vendo alguns treinadores coroas mais simples e mais objetivos e chegando aos resultados mais rápidos. Melhor, então, né? Assim, eu acho que vai passar o momento da juventude assentar, e esse conhecimento que é lindo, é maravilhoso, o conhecimento sistêmico, a maneira sistêmica de abordar e treinar o futebol, vai perdurar e vai trazer muitas coisas boas. O futebol brasileiro, o jogador brasileiro, nasceu para o método sistêmico, e quando a gente descobrir esse caminho, a gente vai fazer coisas lindas aí. Show de bola. Excelente resposta. O professor já morou aqui em Curitiba e não sei se o senhor lembra, mas o animalzinho de estimação que nós temos aqui em Curitiba é a capivara, né? E nós temos aqui o privilégio de ter a DACAP, que é uma marca de moda masculina, de roupas, como nossa apoiadora do podcast. Inclusive, professor, o professor será agraciado com um produto exclusivo da DACAP por participar aqui do podcast. Convido a todos a entrar na loja virtual da DACAP, e com o cupom Gestão FC, você tem 10% de desconto em qualquer produto, ok? Pagar a lojinha também, né, professor? Isso aí. Professor, me fala, dos trabalhos como treinador,
Qual foi aquela experiência mais enriquecedora? Eu sei que às vezes é difícil, mas queria que o senhor contasse uma história legal aí para a gente. A gente tem algumas passagens interessantes. Por exemplo, o Goiás, para mim, em 2014, foi uma Série A completa, com um investimento bem pequeno e fazendo coisas muito bonitas em campo. Nós nunca passamos perto da zona de rebaixamento, nós sempre estivemos e ganhamos, tivemos vitórias assim emblemáticas sobre Flamengo, sobre Palmeiras, foram vitórias muito bonitas, então nós tivemos um trabalho muito legal. O Atlético Paranaense, para mim, tem um lugar especial também, porque fizemos uma recuperação, saímos de um 15º lugar e chegamos em 3º lugar numa Série B do Brasileiro, onde 3 clubes ficaram com 71 pontos. Pra você ter uma ideia, 71 pontos é o número que o Cruzeiro alcançou agora para ser campeão da Série B. E nós ficamos com 71 pontos. Nós, Vitória e São Caetano. Vitória ficou em 4º, o Atlético Paranaense ficou em 3º e o São Caetano em 5º. São Caetano não subiu com 71 pontos, por critérios, né? Então, a gente saiu nós, Atlético Paranaense, é que demos essa mexida nós é que bagunçamos a competição, porque nós saímos lá de um cômodo, entre aspas, 15º lugar e chegamos lá no topo de classificação. Então, foram vitórias uma atrás da outra, com qualidade de jogo, encantou quem estava no dia a dia conosco, né? Eu tive referências lindas, e sim, foi um índice de aproveitamento muito bom. Então, foi o Atlético. Na base, eu tive 2 conquistas da Copa São Paulo com o Atlético Atlético Mineiro e América Mineiro, muito interessantes também, muito legal. Então, vitórias contra Internacional de Porto Alegre, contra Cruzeiro, muito interessantes. Foi muito legal. E tive uma vitória na Série B do Mineiro, onde a gente subiu de divisão, campeão, com o Ipiranga de Manhuaçu, um time com jogadores experientes e mesclado com jovens. Fizemos uma campanha linda e fizemos uma vitória. E assim, culminando, né, com um título brasileiro de Série D de dado, com o Tupi, que ali sim foi uma vitória maravilhosa. Ganhamos o Santa Cruz lá no Arrudão, lá com 60 mil pessoas. Né? Lá enche, né, professor? Foi lindo, e sendo aplaudido nos últimos 10 minutos, com vitória lá no jogo da final, já tínhamos subido de divisão. Então, assim, a construção de uma carreira, eu costumo dizer que a gente perde mais do que ganha no futebol. Não é o Ricardo Drubsky, não, é o Filipão, é o Jorge Jesus, é o Abel Ferreira. A gente perde mais. Se você somar quantos campeonatos você disputou ao longo desses últimos 10 anos? Disputei 30, venci 3. E o resto você não venceu. Quantos jogos você disputou nesses últimos 3 anos? Venci tantos e perdi tantos. Por quê? Porque há muita concorrência, principalmente se tratando de futebol brasileiro. Então, tivemos algumas vitórias legais, algumas passagens boas, e com certeza estou me esquecendo de alguma coisa aqui, mas eu acho que eu falei das mais importantes. Professor, aquela pessoa, aquele jovem que tá ouvindo o podcast aqui e tem esse desejo, né, esse sonho de virar um treinador de futebol, qual que é o conselho que o professor daria para ele? Antes de qualquer coisa, eu dou aula na CBF já há 15 anos. Sou um dos fundadores do curso, um dos idealizadores e fundadores do curso, e agora esse final de ano eu estou aí com 4 ou 5 momentos de aula lá para as várias licenças. E eu sempre passo essa mensagem para os alunos, né, que são ali treinadores em potencial, e muitos deles já treinadores de Série B, Série C, Série A, estão todos ali frequentando. Né? E outros promissores que estão vindo, né, buscando já um lugar no mercado. Eu digo sempre que amor, essa essência tem que ter o brilho nos olhos. Primeiro, você tem que estar convicto do que você quer, porque se há uma profissão, não é a mais, mas é uma das mais castigadas, né, que o profissional tem. Que você vai ter derrotas, que você vai ter percalços, que você vai ter momentos de desânimo, é o de treinador de futebol.
Então, se você não tiver essa paixão, esse interesse, esse acreditar em você, você não chega. O restante, que não é pouco, se capacitar muito. Hoje nós temos muito mais condições de buscar conhecimento. Hoje você pega um celular e você tem o mundo às suas mãos. O mundo do conhecimento, o mundo da ciência, o mundo do entretenimento, enfim, você tem ele ali. Então, você tem muito mais condições. Só que não é só você que está tendo esse acesso. Tem muito mais gente que tem acesso também. Agora, não tem como fugir. Amor ao que quer, convicção daquilo que quer, e põe o pé na estrada e vai à luta. Eu imagino no curso de treinadores lá uma aula, o tamanho da troca de ideias e de experiências que tem. Eu falo isso, professor, porque quando eu fiz o curso de gestão da CBF, também é diferente de você fazer aqueles outros cursos, né, de gestão de futebol, onde a maioria dos alunos ele tem aquela expectativa, né, de trabalhar com futebol. Lá não, lá eram só profissionais que já estavam no mercado. E a troca de ideia era riquíssima dentro das aulas. Eu imagino que no curso de treinadores é mais ou menos por aí também, né? Eu tenho vários episódios, várias passagens, assim, com personalidades que estão aí no futebol brasileiro e até no futebol mundial, que já frequentaram lá o ambiente. Eu digo que aquele foro lá é um foro privilegiado. Eu corri atrás, na minha juventude, de cursos de treinadores que, infelizmente, não atendiam, sabe? Eram cursos, assim, muito superficiais, até porque o conhecimento da época, o futebol era outro. Eu sempre digo que o futebol era jogado em 70, 80 metros, hoje ele é jogado em 30. Então, mudou muito. O futebol estava entregue aos pés e às cabeças dos jogadores, muito mais do que hoje, e hoje está entregue às ideias, à ciência, que o treinador consegue implantar. Hoje o jogo é muito mais tático do que técnico. Então, assim, e entendendo tática como sendo uma abrangência de tudo que pode ser visto no futebol físico, técnico, tático, psicológico, enfim, o indivíduo social, enfim, o futebol é muito mais estratégico do que antes. Então, a gente tem assim esse foro maravilhoso, que é o foro de encontro de treinadores, aos finais de ano, que é o período em que os treinadores realmente podem frequentar as licenças. É lindo você chegar ali naquele ambiente da CBF, você vê treinadores, e todos eles adversários, e às vezes até costumam ter umas rusgas em campo, estão sentados, fazendo trabalho juntos, estão trocando confidências, estão trocando ideias, e estão se juntando e sendo amigos, né, de ideias para outros projetos. Então, é muito bonito isso. Eu acho que o futebol brasileiro deu um salto fantástico com essa CBF Academy. Legal. Muito bacana. Professor, vou pedir licença só mais um minutinho, mas eu preciso de dar mais um recado aqui, né? Quando a gente fala de gestão, professor, a gente está falando de processos, né? E a gente tem também aqui como patrocinador o Ego Sistemas, que é um sistema de gestão, um software de gestão, que ajuda os profissionais do futebol no dia a dia. O Ego aí está há mais de 10 anos já no mercado, trabalhando com federações, clubes, ligas, escolinhas de futebol, justiça desportiva. Então, a tecnologia está aí para ajudar a gente a formatar esses processos de uma maneira mais eficiente, e o Ego é uma excelente solução para tudo isso. Também no Ego você tem um cupom de desconto, né, do Gestão FC, onde lá você consegue, através desse cupom, uma demonstração gratuita, além de um desconto, né, na licença do software. Tá dado o recado aí. Professor, eu estou perguntando para todo mundo agora, nesse último período, porque a gente está chegando aí numa Copa do Mundo, né? E eu gosto de perguntar para o momento da resenha do podcast, né? Que a gente... Eu queria saber do professor a expectativa sobre a Copa do Mundo, especialmente sobre a seleção brasileira. A minha expectativa é a mais positiva possível. Nós temos hoje uma seleção muito qualificada, com grandes possibilidades de conquistar. E eu acho que, se a gente olhar, fizer uma retrospectiva, a gente vai ter mais ou menos o sentimento de ter vivido essa expectativa em quase todas as Copas. Porque o Brasil entrou a camisa amarela, eu não gosto de falar isso, mas a camisa amarela entrou em campo
ela já quase que já impressiona e já dá a garantia de que alguma coisa diferente vai acontecer. Então, eu estou com uma expectativa muito boa. Nós temos jogo, nós temos uma maneira de jogar, nós temos jogadores que jogam o jogo. Eu só queria que o futebol brasileiro, enquanto clube, tivesse com a mesma energia tática, o mesmo esboço tático que a seleção brasileira tem mostrado. Mas isso foi longevidade do trabalho do Tite, competência, né? Eu acho que, dentre alguns treinadores importantes que nós temos no mercado brasileiro hoje, o Tite é muito capacitado para estar onde está. E assim, então eu meio que nessa conjuntura de peso de camisa, tradição da nossa escola brasileira, né? Na escola do jogo brasileiro, qualidade de treinador e sua equipe de suporte ali, de ciências e de profissionais de suporte, e qualidade do nosso elenco de atletas, né? Assim, nós temos muitos jogadores. Nós formamos hoje, sem sombra de dúvidas, 3 seleções, e todas 3 favoritas à conquista. Vai conquistar ou não vai? É uma outra história. Por quê? Em se tratando, a Copa do Mundo não é campeonato, é torneio. Em se tratando de torneio, muita coisa pode acontecer fora da curva. O torneio, um jogo, você não consegue recuperar se você perde um jogo, dependendo desse jogo. Até na fase classificatória. Você perde um jogo, empata um, você está praticamente fora da competição. Diferente de uma competição de pontos corridos, né? Exatamente. Vida é as eliminatórias que o Brasil nadou de braçada, né? Exatamente. Então, assim, hoje você pega o resultado que o Brasil obteve nas eliminatórias e o que a gente vê de mercado sul-americano, certo, o Brasil nunca ficou fora de uma Copa, mas os números que a seleção do Tite tem mostrado são diferentes de todos aqueles que já foram produzidos até hoje. Então, assim, essa seleção... E o que a gente vê na realidade é o que se comprovou no campeonato de eliminatórias. A melhor seleção representa o melhor país em termos de futebol. Nós temos hoje um universo, uma gama de jogadores sul-americanos jogando em nosso país, porque o mercado brasileiro é o melhor, é mais convidativo na América do Sul. Então, nós conseguimos. Agora, uma Copa do Mundo, às vezes ganha uma seleção que nunca mais vai ganhar. Sim. Né? Então, assim, mas o Brasil está sempre favorito, porque o Brasil tem o diferencial do talento e hoje está com o diferencial do jogo também. Acredito piamente na nossa conquista com essas ressalvas, mas se eu tivesse que apontar apenas um candidato mais forte hoje ao título, é o Brasil, não tenho dúvida. Maravilha, show de bola, professor. E o que, professor, o Ricardo Drubsky de hoje, com 40 anos de carreira, qual é o conselho que ele daria para o Ricardo lá no início, iniciando? Nunca ter... Foi uma pergunta linda essa pergunta que você me fez, Orlando. Eu nunca respondi uma pergunta como essa. Bacana. E é uma coisa que me incomoda constantemente. Assim. Eu, num determinado momento da minha carreira, um momento que eu tive um tropeço como profissional, num momento particular do Atlético Mineiro, em que eu tinha 39 anos e era treinador do Clube Atlético Mineiro, profissional. Mas fiquei ali quase 2 meses e por um problema, uma desavença com um jogador, um problema assim... Foi uma tempestade que aconteceu, a minha carreira de treinador deu uma balançada. E eu aceitei um convite de muito bem intencionado do presidente do América, que continua sendo ainda o presidente de fato e de direito, que é o Marcos Salum, de 30 anos. Ele me convida para ser gestor, para eu sair daquele momento porque eu já tinha sido campeão pelo América, já tinha passado pelo América, já tinha sido... Aí ele falou, Ricardo, vem, sai desse momento de turbilhão aí na sua cabeça, você não merece isso, venha ser meu diretor da base, vamos ser coordenador da base, um gestor da base, um manager de base, o que você quiser. Eu fui. Então, assim, ele não teve a intenção de barrar minha carreira de treinador, e nem eu tive a intenção de parar de ser treinador. Mas eu acho que ali eu comecei um ciclo de idas e vindas que me tirou um pouco do foco do treinador.
Me tirou um pouco. Apesar de eu ter conquistei Copa do Brasil como diretor do Cruzeiro, conquistei Copa Sul Minas como diretor do América, conquistei Copa São Paulo pelo Cruzeiro como diretor. Conquistei títulos europeus, vários, como gestor de base do Atlético e do Cruzeiro, principalmente. Então, assim, tive conquistas maravilhosas como diretor, mas me tirou da fila do treinador. Então, é isso que está me fazendo, nesses próximos anos, me dedicar única e exclusivamente à função de treinador, porque eu quero focar no desenvolvimento. Eu tenho um objetivo muito, muito claro. Eu quero conquistar coisas como treinador. Eu me sinto energizado, competente, pronto, preparado para poder voltar à Série A e dirigir. Sabedor que, ainda que eu tiver que pegar séries alternativas, divisões de acesso para chegar à Série A, eu estou muito imbuído desse propósito e quero. Então, se eu tivesse que dar um conselho ao Ricardo Drubsky mais novo, aguarda, faça um período sabático aí, vai plantar flores aí no interior, vai criar galinhas aí um tempo, depois você volta para treinador, mas não, o mercado foi me sugando, e aí diretor de Cruzeiro, diretor de Atlético Paranaense, diretor de América, diretor de Cruzeiro de novo, e foi me colocando, e com bons salários, eu não posso reclamar, com bons aprendizados, bons conhecimentos. Eu trabalhei 1 ano e meio perto do Felipão, coisa linda, trabalhei perto do Dorival, perto do Levir Coupe, enfim, vários treinadores, Adilson Batista, vários treinadores de qualidade. Então, foi muito mais, eu não deveria ter saído. Então, eu estou tentando consertar essa trajetória e eu acredito muito que vai dar certo. E como o professor vê o mercado de treinadores aí nos próximos 10 anos do futebol brasileiro? Qual a expectativa? Futebol hoje, assim, de uns anos para cá, é para treinador estudioso. Então, treinador boleirão, e não quer dizer que o treinador estudioso não possa ser boleirão também. Boleirão no sentido da gíria, da brincar. Por exemplo, o Filipão é um camarada estudioso demais, sempre foi. Esquece de falar de Filipão. Mas ele é um camarada que tem uma resenha maravilhosa. Ele assim, se ele sentar hoje do lado, e eu tenho notícia dele nos clubes, que ele tem passado nos últimos 5 anos, ele vai nos horários de lanche dos seus clubes, aqueles horários de 10 horas da noite, e vai até meia-noite, 1 hora da manhã, e com a boleirada toda em volta, só resenha. Então, essa é a boleiragem gostosa do futebol, a troca de ideias, troca de histórias e tudo. É uma brincadeira, é uma piada, é uma roda de amigos, é um churrasco bem programado. Então, mas o treinador que não tem hoje uma competência técnico-científica latente, ele vai ser um comunzinho aí. Então, assim, eu vejo os próximos anos o treinador cada vez mais estudioso, e ainda bem que eu sempre fui, cada vez mais estudioso, mais atento às questões do jogo, porque os jogos estão sendo disputados e ganhos sempre no detalhe. Um detalhe faz uma diferença imensa para uma temporada, e eu vejo o caminho do treinador esse, se dedicar aos estudos. E o futebol brasileiro vai continuar sendo fábrica de talento, o talento vai continuar sendo útil a esse jogo inteligente, vídeo Barcelona, vídeo Napoli da Itália, vídeo o Liverpool, vídeo o Manchester City, vídeo Real Madrid, repletos de jogadores de qualidade e com ideias de trabalho, ideias de jogo, concepção de futebol de altíssimo nível. Show de bola. Professor, não tem palavras para agradecer aqui né, a conversa que a gente teve. Foi muito bacana, muito enriquecedora. Quero desejar sucesso, né, mais sucesso ainda dentro da sua carreira. Fique à vontade para deixar uma mensagem final para quem acompanhou até aqui. A minha mensagem final é sempre assim, pedir desculpa pela falação, né? A gente fala demais. A gente fala demais. Eu, na última aula que eu dei na CBF agora, 1 semana atrás, lá no Rio, chegou um aluno para mim e falou: poxa, professor, que bom essa aula sua e tal. Eu falei: faço com amor. Ele falou: não precisa falar não, que realmente a gente percebe. Então, assim,
viver o futebol, falar sobre futebol, trabalhar no futebol, para mim, é uma experiência inigualável. Então, assim, meus 3 filhos nasceram comigo longe. Eu não pude presenciar. Então, é uma dívida que eu tenho com a minha esposa e com meus 3 filhos, apesar deles não lembrarem de nada, né? Mas a minha mulher lembra. Então, assim, eu me dedico ao futebol assim, por amor mesmo, por paixão, e gosto disso. Não arrependo 1 milímetro da minha opção de carreira. Então, assim, eu deixo um abraço para os seus seguidores e que esse canal seja cada vez mais divulgador de ideias, de qualidade de trabalho, de coisas boas para o futebol, e que você continue crescendo e que o futebol brasileiro também, numa mesma toada, continue crescendo. Muito obrigado pela oportunidade de participar. A gente que agradece, professor. E fica muito evidente quando o senhor fala dessa paixão, desse amor, né, pelo esporte, pelo futebol. É muito legal ouvir uma pessoa já com tanta história dentro do futebol, ainda com toda essa energia. E o podcast aqui é nessa mesma linha. Eu também sou um apaixonado por futebol, adoro essa área de gestão, que é a minha praia, né? Não é a área de treinador, de campo. Tá tudo conectado. Está tudo conectado. Tudo. E a ideia aqui é divulgar realmente carreiras, e como lá atrás eu também tive esse sonho de, em algum momento, trabalhar com futebol, que inspire pessoas, né, que também tenham esse sonho de falar, poxa, olha, o professor Ricardo falou que é assim o caminho, então eu vou correr atrás e seguir em frente, tá? Obrigado novamente, professor. Obrigado de coração, foi muito legal. Eu tô com dó de terminar o podcast, até de tão boa que tá a conversa. Foi rápido mesmo, foi rápido. Foi rápido. Deixar aqui só uma lembrança, né, para o pessoal que acessem também o nosso canal de cortes, que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Ali você consegue assistir os melhores momentos de cada um dos nossos episódios e agradecer até agora aqui a audiência de todos. Professor Ricardo, aquele abraço, uma honra. Obrigado mesmo. Obrigadão também, Orlando. E abraço a todos vocês aí. Até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.